Como provavelmente você já deve saber, até porque essa notícia tem sido bombardeada desde ontem, o texto base da reforma da Previdência foi aprovado na Câmara e tudo indica que ela vai de fato sair do papel, ela de fato vai acontecer, quer você queira, quer você não queira, independente de você gostar ou não, ela vai sair, então você tem que aprender a lidar com as consequências dela. E nesse vídeo eu quero mostrar não só as prováveis consequências da reforma da Previdência, mas também como isso vai impactar os seus investimentos. Então assista esse vídeo até o final, que é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Opa, Rafael Seabra aqui do queroficarrico.com e nesse vídeo eu quero falar sobre onde você deve investir o seu dinheiro após essa aprovação da reforma da Previdência. Primeiro eu quero te pedir duas coisas. Clica no curtir aqui embaixo, já deixa teu like desde o começo, porque você já sabe que vai gostar desse vídeo. E também, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo, que diz inscrever-se, depois clica no sino, porque assim você ativa as notificações e não perde nenhum dos próximos vídeos. Vamos discutir primeiro quais seriam as prováveis consequências dessa reforma da Previdência, para depois falar sobre como isso vai impactar os teus investimentos, tá? Então, com a reforma da Previdência, ela saindo do papel, a taxa Selic deve cair. Talvez já até na próxima reunião do Copom, mas provavelmente até o final do ano ela vai cair abaixo de 6. A gente já está na mínima histórica, está em 6,5. Ela deve cair abaixo de 6, indo para 5,75 ou mesmo até para 5,5, que essa daí já são as novas expectativas do mercado. Com a queda da taxa Selic, isso daí causa um efeito meio que bola de neve em toda a economia do país. Um dos primeiros efeitos é que, com isso, as despesas com pagamentos de juros devem cair também. Então, o Brasil, tanto aqui são das maiores críticas, a quantidade de dinheiro que se gasta pagando juros aqui no país. Então, com a taxa Selic mais baixa, esses juros também vão parar de crescer, eles vão crescer mais devagar, vai diminuir a despesa que você vai ter com pagamento de juros e, com isso, você tem uma redução no déficit. Além disso, como o foco estava totalmente agora na reforma da Previdência, agora o governo pode começar a focar em outras coisas também. E uma delas seriam as privatizações. Então, as privatizações devem começar a sair do papel. Assim, o governo vai ganhar mais eficiência por estar se livrando de empresas que não estão desempenhando tão bem na mão dele, mas também vai fazer o quê? Vai fazer caixa, vai fazer desinvestimentos. Ele vai colocar de volta dinheiro no bolso para quê? Para poder investir em coisas que são muito mais importantes para o crescimento do país e dando ainda mais efetividade para essas empresas que venham a ser privatizadas. Outra coisa que deve acontecer, isso daí passa um pouco mais de segurança para o investidor de fora. Então é muito provável que nos próximos meses, ou até mesmo nas próximas semanas, comecem a chegar aporte de investidores estrangeiros, comecem a vir dinheiro de fora para investir no Brasil, por saber que a gente saiu de uma trava muito grande, que era essa reforma da Previdência, e com o crescimento do país, em todas as áreas, tá? Não é só chegar para investir nas empresas da Bolsa, mas para investir em infraestrutura, para investir em logística, em tantas coisas que estavam travadas por conta não só desse processo de reforma da Previdência, mas por conta dessa crise que a gente vem desenrolando há tanto tempo, tá? Então, com o aporte de investimentos estrangeiros, vindo dinheiro de fora, para entrar no país você tem que comprar real, vender dólar comprando real, vender euro comprando real. Isso deve fazer com que as moedas estrangeiras venham a cair também, que o real se valorize. Então, o dólar deve continuar caindo também nas próximas semanas, nos próximos meses, tá? Então, isso aí é um apanhado geral das coisas que devem acontecer. E baseado nessas prováveis consequências, como isso impactaria os seus investimentos? É isso que a gente vai ver a partir de agora. O primeiro ponto é em relação à renda fixa. De fato, com a queda da taxa Selic, a renda fixa ela perde um pouco da sua atratividade. Mas não se engane, ela continua sendo uma das mais altas do mundo, mesmo que estiver pagando juros na faixa de 6% ao ano, sei lá, 5% ao ano. Inclusive o Paulo Guedes deu uma palestra recente no Expert 2019, eu até deixei lá como destaque no meu Instagram. Se você ainda não me segue, só é seguir o @queroficarrico, que lá vai ter um destaque onde eu falo sobre essa questão da reforma da Previdência. E lá o Paulo Guedes disse que a meta dele, a expectativa dele, ou sei lá, na minha opinião, o sonho ou o delírio dele é que a taxa Selic ela caia para, sei lá, 1% ao ano ou 0,5% ao ano. Eu não acho que isso vai acontecer nos próximos, sei lá, 20 anos, nos próximos 10 anos pelo menos aqui no Brasil, vamos lá. Isso daí é uma coisa de um país que está muito mais estabelecido. Países imensos da Europa, Estados Unidos, Japão, não é um cenário ainda para o Brasil, para países que estão em crescimento. Ainda que, na verdade, que vão começar a crescer, né? Que o Brasil ainda está meio que no purgatório, tá? Então pode ficar tranquilo que a renda fixa ainda vai continuar
sendo bem rentável durante um bom tempo, apesar de que, obviamente, está menos rentável do que já esteve nos últimos anos. O segundo ponto, a renda variável vai se beneficiar. O mercado de ações vai se beneficiar. Por quê? Porque com todo esse cenário de redução de taxa de juros, de aquecimento da economia, de estímulos ao crescimento das empresas, de inflação sob controle, isso invariavelmente vai aumentar o faturamento das empresas, vai aumentar a rentabilidade das empresas, as empresas vão passar a crescer. E com o crescimento das empresas, aliado à chegada de aporte de capital estrangeiro, a tendência do mercado de ações é continuar crescendo. A gente já bateu a máxima histórica, o Ibovespa já passou dos 100 mil pontos e a tendência é que isso continue a acontecer. E um terceiro ponto também que é bem importante você saber é que os fundos imobiliários eles também devem subir, porque geralmente quanto mais a taxa Selic cai, os fundos imobiliários eles ficam ainda mais atrativos, porque ele paga aluguéis mensais isentos do imposto de renda. Então muitas vezes compensa mais você investir em bons fundos imobiliários, obviamente se você souber escolher esses bons fundos, porque você vai ter rentabilidades superiores à renda fixa e ainda com a possibilidade da valorização da cota do fundo. Então eles se tornam investimentos muito atrativos. É um dos investimentos que mais tem crescido, até porque várias corretoras têm isentado essa taxa de corretagem para investir em fundos imobiliários, e isso tem também impulsionado esse investimento. Então essa é uma ótima opção também para você que quer dar seus primeiros passos na renda variável. Se você ainda só investe em renda fixa e quer fazer seus primeiros investimentos em renda variável, eu recomendo que você comece por fundos imobiliários. Mas não abra mão de adquirir mais conhecimento para também começar a investir em ações. Porque no futuro, se essa queda da taxa Selic se mantiver, ela continuar caindo, em algum momento, isso não é agora, tá? É muito mais lá na frente, a renda fixa vai ser bem mais, assim, como eu posso falar, bem mais difícil você conseguir gerar renda com ela, pelo menos para se manter para o resto da vida. Então você vai precisar ter pelo menos uma parte da sua carteira investida em renda variável. Então quanto antes você começar, você vai ter mais chances de ter resultados mais consistentes no longo prazo e quem sabe até aproveitar esse boom que pode acontecer com todas essas mudanças que estão ocorrendo agora no Brasil. E ainda tem um ponto muito importante que as pessoas vão começar a falar muito a partir de agora. É que ainda falta a reforma tributária e essa para mim é a minha preferida. Não só pela simplificação dos tributos, pegar 5 tributos e transformar em um único, inclusive já existe proposta, é pegar IPI, ICMS, ISS, o Imposto sobre Serviços, PIS e COFINS, esses 5 tributos e juntar num só que deve ser chamado de IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, tá? Já antecipando um pouco da reforma tributária, vou falar bastante sobre isso quando ela começar a sair do papel de fato, e essa reforma tributária vai causar um baita impacto também na economia, não só pela simplificação, mas pela redução e eliminação de alguns impostos. E ela ainda não está precificada. Isso quer dizer que o preço do mercado de ações, vamos dizer assim, ainda não está considerando bem essa reforma. Então, quando ele começar a se considerar, as chances desse mercado crescer ainda mais aumentam, tá? Então, fica de olho que a gente está vivendo um ótimo momento para você potencializar os seus investimentos. Por isso que eu fiz questão de gravar esse vídeo para deixar essa mensagem. Continue investindo em renda fixa, ela é excelente, mas não abra mão de adquirir conhecimento sobre a renda variável. Comece por fundos imobiliários, mas aos poucos comece a investir também, a estudar um pouquinho sobre o mercado de ações, a fazer seus primeiros investimentos em ações, que eu tenho certeza que lá na frente isso vai fazer toda a diferença. Quem aprender agora, lá na frente, quando isso estiver bem consolidado, robusto, vai ter uma baita vantagem competitiva. Então esse é o recado que eu queria deixar para você hoje. Eu queria muito que você deixasse também um comentário falando o que você acha sobre a reforma da Previdência, o que você acha sobre o crescimento do Brasil, não do ponto de vista político, tá? O objetivo aqui não é discutir sobre política, mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, como isso pode impactar o crescimento do nosso país e as boas oportunidades de fazer investimentos para o seu futuro financeiro. Deixa aqui embaixo no comentário, eu quero muito saber a tua opinião, tá? Esse vídeo vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.